Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest. Hoje vamos comentar sobre um tema muito importante, principalmente para os investidores de longo prazo. Alguns fatos bem curiosos. Será que investir em empresas com múltiplos de valuation baratos, entre aspas, rendem mais no médio a longo prazo? E mais além, vamos complementar esse estudo que iremos abordar com múltiplos baratos junto com empresas que possuem um dividend yield atrativo. Então, irão ver a magia dos juros compostos investindo em boas empresas por múltiplos baratos e que pagam dividendos. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então, bora lá para o vídeo, comentar aqui sobre múltiplos, alguns estudos e citar também algumas empresas. Lembrando que nada é recomendação de compra ou de venda. Antes de tudo, já estamos falando de indicadores de valuation. Nada mais justo do que falar do indicador aqui preço sobre lucro. Basicamente, o indicador preço sobre lucro serve para o investidor indicar quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, essencialmente, podemos dizer assim, quanto maior for esse indicador, mais positivo está o cenário do mercado sobre essa companhia. Eles imaginam que a companhia irá crescer seus resultados a uma taxa muito interessante. Mais uma observação aqui, cuidado com muito otimismo, algumas empresas de fato não entregam todo esse retorno esperado pelo mercado. E o segundo ponto, como calcular o preço sobre lucro, basta pegar o preço da ação, a cotação atual, e dividir pelo lucro por ação. De forma mais simples, basta pegar o valor do mercado da companhia e dividir pelo lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses. Dessa forma, um exemplo bem prático aqui, hoje o Banco Brasil possui 84 bilhões de valor do mercado. Pego a cotação do Banco Brasil e multiplico pelo número total de ações, então encontro o valor do mercado. E divido pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. O Banco Brasil lucrou quase 16 bilhões. Então pega 84 e divido por 15,9, nos dá um PL de 5,3. E o projetado, como iremos ver, abaixo de 5 vezes. Então, algumas relações com o indicador preço sobre lucro, ele indica também o número de anos necessários para se obter o valor pago pela ação por meio dos dividendos pagos, desde que sejam atendidas algumas premissas. A primeira delas é que o lucro seja repassado aos acionistas, ou seja, um payout de 100%. E o segundo ponto é que os lucros dos próximos anos sejam iguais ao do ano base. Dessa forma, com essa leitura do preço sobre lucro, caso a empresa esteja muito barata e consiga crescer seus lucros e dividendos, é muito provável que nosso retorno seja obtido mais rápido ainda. Vimos que um PL de 5 vezes significa que o acionista obterá o valor pago pela ação em 5 anos, desde que a companhia continue com seus lucros consistentes e que pague um payout de 100%. Então, o inverso do preço sobre lucro, um PL de 5, 1 sobre 5 dá 0,2. Então, isso em porcentagem nos dá 20%. Isso mostra que o retorno será de 20% anuais. Mas a observação aqui, nada é garantido na renda variável. Muito menos que a companhia irá permanecer com lucros consistentes ou até mesmo crescentes e que ela irá pagar 100% dos seus lucros em forma de dividendos. Dessa forma, um ponto muito importante aqui, que o pessoal não acaba se alertando muito, cuidado com efeitos não recorrentes que podem acabar distorcendo o preço do lucro. Alguns efeitos não recorrentes, venda de ativos, por exemplo, em 2019, a BB Seguridade vendeu a sua participação na IB lá no topo e gerou um ganho líquido de 2,4 bilhões. Além de mais, alguns recebimentos ou pagamentos de créditos tributários, como PIS e COFINS, aqui no caso recente da Copel, deu 1 bilhão, então é interessante observar o lucro líquido ajustado. Então, só para vocês terem noção, a Copel lucrou 3,9 bilhões em 2020 e teve aqui um crédito de PIS e COFINS em torno de 800 milhões de reais. Sem os não recorrentes, o lucro líquido da Copel em 2020 foi de 2,9 bilhões. Dessa forma, qual seria o preço sobre lucro atual da Copel sem os não recorrentes? Eu fui entrar no site DRI da companhia e peguei o lucro líquido ajustado do terceiro TRI, quarto TRI de 20, primeiro TRI e segundo TRI de 21. E somei todos esses lucros e nos últimos 12 meses, a Copel teve um lucro líquido ajustado, sem não recorrentes, de 3,4 bilhões. O valor do mercado da Copel, na hora que eu estou gravando, 17 bi, pego o 17 bi e divido pelo lucro líquido, 3,4. PL atual, 4,9. Então, a Copel está muito barata em relação às suas médias históricas, em relação também ao seu setor. Outra observação sobre esse múltiplo, antes de partir para os estudos, o indicador preço sobre lucro não necessariamente significa que uma ação está cara ou barata. PL alto não significa que está caro, porque uma empresa pode ter um PL de 30 e digamos que ela aumente o seu lucro em 50%, em 100% ou até mais do que isso.
Então, o indicador preço sobre lucro projetado pode ser bem menor do que se reflete na atualidade. O mesmo vale para o indicador PL baixo. Não significa que a empresa tem um PL 3, 4, que ela necessariamente está barata. Um caso recente disso foi da Cielo, porque as cotações caíram bem mais rápido do que os seus lucros, o que aparentava que a companhia estava de graça. Então a Cielo tinha um indicador PL muito baixo, mas ao longo do tempo os seus lucros foram caindo e a Cielo chegou a apresentar prejuízos em 2020. Mas na atualidade ela já retomou com os seus resultados usuais mais bem baixos em relação ao seu passado. Outro ponto interessante do indicador preço sobre lucro, comparar o atual com, digamos assim, o histórico da companhia ou também com o setor. Em particular, eu peguei 4 empresas bem conhecidas, que o pessoal daqui do canal investe: Copel, Banco Brasil, Energia Brasil e Sanepar. Peguei o PL atual, aqui em torno de 5 vezes. Copel na média 7.6, Banco Brasil 7.3, Energia Brasil 10 e Sanepar 7.3. Perceba o desvio em relação à média dos outros 10 anos, o que pode ser uma das formas de observarmos que essas empresas estão a preços interessantes. E outro ponto interessante, porque o mercado em si não quer ficar observando apenas para o passado, e sim para o futuro. Será que essa empresa continuará lucrativa e com lucros consistentes ou até mesmo crescentes? Em particular, o próprio Banco do Brasil emitiu suas projeções de lucros para 2021. Eles estimam 17 a 20 bilhões de lucros, e com o valor do mercado atual do Banco do Brasil, de 84 bi, pego 84 e divido pelo lucro líquido projetado. Isso nos dá um indicador PL abaixo de 5 vezes, e no cenário mais otimista de 4.2. E vimos que historicamente o Banco do Brasil foi cotado um pouco acima de 7 vezes lucro. Então o Banco do Brasil hoje, com esses lucros que ele tem oferido, está muito barato. Além de mais alguns estudos bastante conhecidos aqui do Jeremy Siegel, Investindo em Ações do Longo Prazo. Tem um link na descrição do vídeo sobre esse livro. Então ele dividiu as 500 empresas do principal índice americano em 5 grupos, que variaram de acordo com o maior indicador preço sobre lucro e também aí do menor para o maior. Ele registrou o desempenho desses 5 grupos desde 1957 até dezembro de 2006. Dessa forma, estamos vendo aqui que o retorno foi fantástico. Esse gráfico aqui acima, o menor preço sobre lucro, saiu de $1.000 para quase $700 mil, desde 1957 até 2006. E o pessoal que investiu em empresas com múltiplos elevados, que o mercado acaba embutindo muito crescimento, essa empresa vai crescer 30, 40, 50% ao ano, os $1.000 se transformaram aqui em $65 mil. Ou seja, nesse estudo aqui, cada grupo desse engloba 100 empresas. O grupo com indicador menor de preço sobre lucro trouxe um retorno maior, onde, em geral, empresas que têm um PL de 5, 6, 7, o mercado acha que essas empresas não continuarão crescendo os seus lucros a uma taxa interessante. E em uma amostra grande, tanto em tempo, quase 50 anos aqui, e bem como em um grupo de 100 empresas, estamos vendo aqui que o retorno foi muito substancial. $1.000 se transformaram em quase $700 mil. E a média do índice de 1.000 para 175 mil. Então foi um retorno imenso. Então foi um retorno que descolou bastante até do principal índice americano. E dessa forma também vamos para outro estudo muito interessante, aqui que tem no livro O Jeito Peter Lynch de Investir. E aqui o autor menciona, ele diz que a relação preço sobre lucro de qualquer empresa que estiver adequadamente precificada será igual à sua taxa de crescimento dos seus lucros. Então, no exemplo prático, como vimos, a Energia Brasil hoje tem um PL de 5.8. Seguindo essa ótica, é de se esperar que ela tenha um crescimento anual dos seus lucros de 5.8% ao ano. Porém, com a bronca, a observação principal: se a relação preço sobre lucro for menor do que a taxa de crescimento dos seus lucros, podemos estar lidando com uma pechincha, que eu acredito que é o caso atual da Energias Brasil. Um dos motivos que evidencia isso, a companhia, desde 2016 até 2020, investiram 7,2 bilhões, principalmente em distribuição de energia e transmissão. Mas além, de 2021 até 2025, a companhia está prevendo investimentos de 10 bilhões de reais. Eles estão aqui estimando o crescimento no seu EBITDA de 8 a 10% ao ano. E os lucros devem acompanhar a uma taxa de crescimento similar. Então, caso os lucros cresçam a uma taxa de 8% ao ano, bem conservador para esses fortes investimentos que a companhia irá realizar e já está realizando, e ela está cotada hoje a um PL de 5.8, pode sinalizar que nesta ótica a companhia está a preços interessantes. Mais além, também existe uma forma, um índice C dividido por indicador preço-lucro, e no numerador temos aqui o crescimento anual dos lucros,
e no denominador o indicador aí preço sobre lucro. Então, de acordo com o autor, podemos melhorar esse índice considerando os dividendos da empresa. Eu pego o crescimento anual dos lucros mais o dividend yield atual e divido pelo indicador preço sobre lucro. Conclusão, se esse indicador for menor do que 1, ele acha que a empresa é ruim. Um valor bom, um valor de 1,5 é bom e o valor ideal é acima de 2. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso da Energias do Brasil. Tracei o lucro de 2016 até 2020, porque 2021 ainda não terminou. A companhia conseguiu crescer seus lucros nos últimos 5 anos a uma taxa de 17,7% ao ano. Dividend yield atual, 5,7%, PL atual, 5,8%. Então, esse índice CPL, pego aqui 17,7%, mais o dividend yield atual e divido pelo preço sobre lucro, nos dá 4,04. Bem acima de 2, o que se encaixa que é uma empresa boa neste quesito. Mas o pessoal pode pensar, esse PL deve estar muito baixo, deve ter alguma coisa aí. Então vamos considerar o PL médio nos últimos 10 anos, que ficou na casa de 10 vezes. Então, mesmo assim, aumentando o PL de 5,8 para o seu PL médio de 10 nos últimos 10 anos, o índice, considerando os dividendos, fica de 2,3. Acima de 2, o que é uma ótica boa. E mais além, a cereja do bolo, que eu também irei tratar com um único vídeo, envolvendo esses grupos, além de outros estudos. No livro do Jeremy Siegel, ele também dividiu as 500 empresas do principal índice em 5 grupos que variaram de acordo com o menor ao maior dividend yield. E também com o mesmo estudo, aí com cerca de 50 anos. Dessa forma, desses 5 grupos, do menor dividend yield até o maior, as que tiveram maior dividend yield também performaram mais. Saíram aí de $1.000 para $675.000 em cerca de 50 anos. E também acabou descolando muito do principal índice americano de $176.000. E as empresas com menores dividend yield, aqui com $93.000. Ou seja, multiplicou por 93, ao invés de ter multiplicado aqui por 400, 500, 600 ou até mais do que isso. E algumas conclusões, que eu falo bastante aqui no canal, e evidenciando também com esses estudos que mostramos, podemos aliar 3 características. Primeiro ponto, boa empresa, histórico de resultados consistentes e crescentes. Segundo ponto, boa remuneração via dividendos, um dividend yield atrativo, 6%, 7%, 8%. E o terceiro ponto, preço interessante, não pagar caro pela ação. E dessa forma, se conseguirmos aliar esses 3 pontos, será basicamente inevitável não obter um bom retorno no médio e longo prazo. Além do mais, boa segurança de investir em bons ativos. Em observação final, nada é garantido na renda variável. Alguns investimentos podem performar muito bem, outros nem tanto. E se você quer entender um pouco mais sobre dividendos, guia completo sobre dividendos na descrição do vídeo, gratuito. E também vou indicar aqui o Suno Ações, uma assinatura completa sobre ações com foco em dividendos e crescimento, além de vários relatórios com linguagem bem simples e acessível e bem completos para o investidor que tem visão de longo prazo. Além do mais, a Suno também realiza diversas entrevistas com CEOs e executivos de empresas que estão lá, que estão justamente dentro da empresa e falam da ótica que está acontecendo sobre a companhia. Então, o preço mensal é extremamente simbólico para o que a Suno entrega com os seus conteúdos. Também comentamos aí sobre um estudo envolvendo empresas com múltiplos baratos e também um pouco com dividend yield elevado. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Até o próximo vídeo e forte abraço!